Boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Uma honra ter vocês aqui. Estamos começando mais uma Arena dos Saberes aqui desse teatro lindo do Sesc de Copacabana, para todo o Brasil, pela TV Cultura. Existe um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque antigamente as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Ela é um dos frutos mais doces do mundo e é considerada tesouro do deserto. A árvore tamareira é sagrada no Oriente Médio. Pensando assim, imagine um homem em meio ao deserto. Ele cuida de uma pequena tamareira, regando-a com dedicação, com paciência, mas ele sabe que jamais verá os seus frutos. Esse gesto é a essência do altruísmo e da esperança. Plantar algo que você não verá florescer é um ato de fé no futuro e na humanidade. É um lembrete que algumas sementes que plantamos hoje, de conhecimento, de bondade, de amor, são para gerações que virão. Nosso convidado de hoje, ele é um plantador. Ele é o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É um jesuíta com uma trajetória acadêmica impressionante. Doutor pela Sorbonne em Paris, mestre em teologia pela Gregoriana em Roma. Ele é um líder que une conhecimento, arte, espiritualidade. Falando do meu querido amigo Padre Anderson Pedroso. E no terceiro sinal, que a gente apresenta sempre uma peça de teatro, um movimento artístico, a gente vai falar com uma talentosíssima atriz que desde os 8 anos vem encantando o público com sua dedicação e paixão pela arte de atuar. Ela agora com 20 anos de carreira, ela está nos palcos com um monólogo fascinante, de uma força imensa. O monólogo chama-se Eu Matei Sherazade, Confissões de uma Árabe em Fúria. Uma obra instigante, muito impactante. É com muita honra que a gente recebe aqui a grande atriz Carol Chalita. Vamos aplaudir nossa banda, André Poiar, Eduardo Simões, Beto Bonfim, Julie, André Torquato e nossa maestra, Laura Visconti. Só tem gente boa nesse programa, padre. Pois é, tô feliz. Vê que coisa boa. Você canta, não? Canto, mas não aqui. Canta no banheiro? Também. Também, né? Canto, gosto de cantar. Gosta de cantar? Gosto. A música tem uma coisa tão fascinante, né? Como é que eu fico pensando nas orquestras às vezes, né? Você pega pessoas de lugares diferentes, com linguagens diferentes, com idiomas diferentes, e de repente assim, Beethoven unindo aquilo tudo, né? De culturas diferentes, tal. Como a música tem esse poder de elevação, né? Eu acho que essa metáfora é muito bonita, até é uma metáfora que eu assim um pouco escolhi para pensar a universidade, né? Que é a orquestra, né? A orquestra fala de autonomias, né? Cada um tem um talento, cada um tem um lugar, mas é no momento em que a orquestra se forma que a gente percebe que tem lugar para todo mundo e que todo mundo junto é que faz um melhor lugar, fica mais bonito.
Então é um pouco a metáfora que a gente escolheu. Uma universidade é um pouco isso, é muita diversidade, né? Tem autonomias, as pessoas têm os departamentos, faculdades, mas a universidade é essa orquestração, né, de autonomias que favorece para que as pessoas possam demonstrar o seu talento, o seu lugar no mundo, né? E finalmente, assim, a coisa que eu acho mais bonita, você puxou essa metáfora, agora vai. Mas antes, quando a orquestra se forma e vai tocar, sempre tem o violinista que dá o tom. E aí começa aquele movimento. Todo mundo vai afinando, vai acalmando. Né? Aquilo ali é fantástico, porque aquilo é o momento em que, eu diria assim, nasce uma comunidade musical. Porque todos um pouco renunciam do seu tom para entrar em um só. E nesse momento de unidade é que explode a arte para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que tem muito de afinar, de se afinar. Relacionamento tem isso, universidade tem isso, instituições têm isso, e interiormente a gente também. Né? A gente tem um monte de instrumentos dentro, né? Às vezes um está desafinado, então tem que afinar. Um arruma o outro, né? Tem que afinar. Viu, André? É possível afinar. Eu estou precisando de um violino na minha vida para afinar, porque está difícil. O Padre André, além de ser um grande cantor de musical, um grande ator, né? Ele é um antropólogo de assuntos espinhosos. Opa. Pois é, menino. Estou aqui com reitor e padre. Reitor e padre. Olha a sua responsabilidade. Meu Deus do céu. Cuidado com o que você vai falar. Pois Você também, já viu. Ô, padre, mas você pegou essa história da música, universidade, de talentos diferentes, e aí vem, junto com a música, com a orquestra, a figura do maestro, né? E o maestro tem uma figura, tem uma coisa tão bonita. Recentemente eu fui numa orquestra e eu vi o solista muito tenso assim para tocar um instrumento dele, e o maestro era um maestro de 89 anos, um grande maestro assim. O olhar do maestro para aquele solista foi tão bonito, tão profundo, e acalmou a angústia daquele solista, né? Então o maestro também tem isso, né, de acalmar as pessoas que estão ao lado. Como é que é ser o maestro da PUC do Rio de Janeiro? Olha, é um aprendizado, né? A gente aprende a ser maestro. Você é muito jovem, né? Assim, há muitos reitores, né? Com mais tempo de... Sim. Acho que a figura do reitor é um pouco... Não sei se vocês sabem o que faz um reitor, né? A gente sabe como é que reitor é chamado, André? Magnífico. Faz de conta que você que falou isso. Então, eu vou perguntar de novo. André, como é que um reitor é chamado? Magnífico. Magnífico, isso. Magnífico reitor. Eu tenho um protesto. Eu preferiria ser chamado magnânimo. Magnânimo. Explico. Grande de alma. Grande de alma. Grande de coração. Que é um aprendizado também, né? Acho que a universidade vai ensinando a gente também, né? Cada orquestra é uma, cada quarteto é um, cada grupo é um. E a gente vai conhecendo as pessoas vão conhecendo a gente, né? Mas tem algo, sim, de aprendizado mútuo, e tem também uma confiança no lugar que a gente é colocado, né? A gente não pode, né? Eu sou jesuíta e Santo Inácio fala um pouco da falsa humildade. Jesuíta, para quem não sabe, é a congregação do Papa Francisco. O Papa Francisco é jesuíta. Então isso significa, André, que o padre... Cada vez ele vai ter mais medo de mim. Amado, pode ser Papa, né? Vestibular aqui. Não, então, Santo Inácio, que fundou os jesuítas, ele dizia isso, a falsa humildade. O que é a falsa humildade? Você se diminuir, né, para dar uma aparente humildade, quando, na verdade, o que Deus quer da gente, o que a vida quer da gente, é que a gente assuma o nosso lugar, né? Que a gente encontre o nosso tom, que a gente saiba exercer o nosso talento com os demais, né? Então, é um pouco isso, eu acho, né? A gente... a verdadeira humildade é você estar junto com os outros, assumir o seu lugar, o seu talento, né? Agora, ser reitor, eu não sei se é questão de talento. Para mim, foi algo... Como é que você ficou sabendo? Como é que aconteceu? Então, olha, a PUC é uma universidade pontifícia, tem uma maneira de ser, e os reitores, desde o início, são jesuítas. Então, tem que ser um jesuíta. Eu vim para a PUC como professor de design, outra coisa que ninguém às vezes entende, né? Mas vim para ser professor no departamento de design, comecei a trabalhar, e aí apareceu o momento de uma troca, substituição, né?
E aí tem umas coisas muito próprias dos jesuítas que a gente sempre alterna, sempre 3 nomes. Né? Então, o meu nome foi. Né? Tem que ter mais de 35 anos, ter um doutorado, estar na universidade. Você tem mais de 35 anos, então? Tem. Pouco mais. Um pouco. Mas aí meu nome foi e finalmente foi escolhido. Aí, quando a gente é escolhido, tem uma coisa que a gente recebe um telefonema e diz assim, olha, seu nome está na terna. Silêncio. Então, você não fala nada, espera. Aí o nome vai para Roma, porque tem que ter uma aprovação lá, fica uns 2 meses. Por ser pontifícia, né? Depois volta, é o Vaticano que... Aí depois volta e aí a gente recebe a notícia, né? No caso, quando eu recebi, eu estava em Honduras, fazendo uma experiência lá num lugar bastante desafiador. E eu lembro que tinha acabado, não é muito glorioso não, é por isso que eu digo que não é muito magnífico, não. Tinha acabado a água onde eu estava, que era um lugar bem assim, desafiador mesmo, bem pobre e tal. Acabou a água, a gente tinha que buscar água, né? E fui buscar água com um balde azul. E quando eu estava voltando, tinha celular, né? 3G, chegou uma mensagem, aí chegou a mensagem dizendo, você é o novo reitor da PUC. Então, claro, me assustou um pouco, né? Mas eu peguei o balde e voltei, porque era o mais necessário naquele momento. Naquele momento era o balde, né? O padre, até porque assim, a PUC-Rio, ela é de uma tradição imensa, né? É uma das principais universidades do Brasil, grandes movimentos surgiram da PUC-Rio, né? Eu destacaria isso, né? Agora, esse ano, a gente recebeu esse prêmio, né? Esse reconhecimento de ser a melhor universidade privada do país. E é um ranking internacional que estuda, quer dizer, tem vários parâmetros, né? Mas ela é importante, eu vou dizer por quê, né? Porque é uma universidade comunitária. O que é isso? Ela é uma universidade de direito privado, mas de função pública. Uhum. Então, todo o patrimônio da universidade, todo o funcionamento dela é para a comunidade. E agora nós já temos 40% de bolsistas. Então, ela foi uma universidade que às vezes foi vista um pouco como elite, né? Da elite. E, de fato, né? Mas agora ela se transforma cada vez mais numa universidade onde a inclusão das pessoas, dos jovens, né? é fundamental. E eu gosto muito de insistir nisso, né? Que a gente tem esse sonho, né? Que a PUC, e estamos encaminhando isso, que a PUC ela seja uma universidade privada, ou seja, com finalidade pública, não é? Mas que ela chegue a ser gratuita. Que ela tenha outros caminhos para financiamento. Isso, que a gente consiga dar bolsa de estudo para todos os jovens, de maneira que ninguém deixe de estudar, de realizar seu sonho, de encontrar o seu talento, investir nele, por causa da conta bancária. Né? Uhum. Então, que todo jovem, e não só jovem, porque agora também a universidade mudou, né? A universidade não é só para jovem, não. A universidade é para todas as idades. Então, toda pessoa ela tem essa dignidade de, olha, eu quero passar pela universidade. E que a conta bancária não impeça. Então, a gente está trabalhando para isso. E eu acho que isso vai sinalizar muito também para o país, né? Que é um país que, eu digo, tem muito talento. A PUC, só resumindo, ela está no Vale da Gávea, né? Aqui perto, né? E quem conhece o Rio... Com um visual lindo, dá para você ver o Cristo Redentor. Exato, é um jardim. É um jardim. É uma história bonita. E ela, em volta dela, tem a favela da Rocinha, né? Em São Paulo diz favela, que comunidade. Depois, antes disso, tem Parque da Cidade, que é outra favela, comunidade, e o Vidigal. Então, a PUC está nesse ecossistema. É um ecossistema humano. E é uma universidade que os portões estão sempre abertos. O pessoal da Rocinha desce, passa pelo meio da universidade para ir até o ponto de ônibus, né? O pessoal vem com bebê para passear. Então, é um campus aberto, que quer ser mais inclusivo, né? E há 2 anos nós tivemos a alegria de ver o primeiro doutor formado, que foi um menino da Rocinha. Uhum. O pai trabalhava na PUC na parte do parqueamento, né, estacionamento, e ele com 9 anos veio a primeira vez na PUC e foi crescendo nesse ambiente. Depois ele entrou na faculdade, fez design e se formou e fez um doutorado. Então é o que eu mais quero ver, é isso, uma universidade que não tem medo do vizinho, né? A Rocinha, eu estava falando de talento, a Rocinha
é um lugar cheio de talento. É uma coisa impressionante. Arte, literatura, são pessoas que têm um talento imenso, mas que não têm, às vezes, a oportunidade que a gente teve, né? Então, o meu sonho é um pouco isso, uma universidade gratuita e que o ecossistema, né, o que está em torno da universidade, respire saber, respire dignidade, né? É muito legal ver um reitor falando assim, o meu sonho é que a gente tenha outros caminhos de financiamento, porque vocês têm que pagar a conta, tem que pagar professor, tem que pagar tudo, né? Ali não é dinheiro público. É muito bonito na formatura, sabe? Um dia eu vou convidar você. É porque se você for, todo mundo vai olhar para você. Mas eu vou convidar você, porque é muito bonito você ver as famílias, aí levantam faixa, uma coisa assim impressionante, como que é uma vitória de todo mundo, né? Claro, tem lá a família que paga a mensalidade. Uma vez eu vi um pai que levantou e falou, acabou pagar a mensalidade. Um alívio. O último. O último boleto. O último boleto e tal. E depois tem o pessoal que é bolsista, né? E que eu gosto de dizer, o bolsista ele não é um peso. O bolsista é a nossa glória. Porque ele mostra para a gente a função da universidade, né? Aí tem as famílias dos bolsistas lá que faixa, solta coisa. Maravilhoso, é uma festa mesmo de toda a família, né? E transforma. Muito bem, a gente volta daqui a pouco conversando com o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Padre Anderson, mas a gente tem música. Longa é a tarde, longa é a vida, de tristes flores, longa a ferida, longa é a dor do pecador, querida. Breve é o dia, breve é a vida, de breves flores na despedida, longa é a dor do pecador, querida. Breve é a dor do trovador. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Oh, samba, oh, samba, oh, samba. Oba! E essa plateia incrível! Muito bem, estamos de volta. Essa parceria bonita aqui do Sesc Rio de Janeiro, nesse Teatro de Arenas aqui em Copacabana, junto com a TV Cultura para todo o Brasil, Arena dos Saberes. E a gente sempre dá uma dica, né, na volta do segundo bloco, de algum livro. Como está o reitor da PUC? Eu peguei um livro aqui, que é uma parceria da PUC com Edições Loyola. Esse livro chama Exercícios de Atenção, Simone Weil, leitora dos gregos. Essa filósofa maravilhosa, ela tem muitos escritos, né? Ela teve uma experiência vivendo com operários, ela teve uma experiência com doentes, ela teve uma experiência mística linda na vida dela, e ela tem uma profundidade imensa de compreensão das atitudes humanas. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais de filosofia, fica aqui a nossa dica. Aliás, padre, pegando aqui a Simone e esse conceito do místico, do sagrado, né? É muito interessante que a gente tem uma percepção, quando você faz uma pesquisa, né? Quem acredita em Deus? Quase, no caso do Brasil, acho que 99% da população, 98%, 99% acredita em Deus, né? Mas a relação do homem com o sagrado, às vezes, ela vai se materializando muito. Você vê que a mesma pessoa que diz que acredita em Deus, ela tem atitudes de muito ódio, de muita violência, de muito xingamento, de muita... Não é um pouco de contradição, né? Assim, eu acredito em Deus que eu não vejo e eu desprezo o meu irmão que eu vejo, que eu nem conheço, né? A questão das redes sociais hoje, desses xingamentos todos, dessas destruições todas,
são pessoas que eu nem conheço direito e que eu já saio xingando, né? Eu acho que tem muito uma relação com a imagem, né? A gente tem que se perguntar assim, qual que é a imagem de Deus que eu tenho, né? E é muito fácil, às vezes, né, você projetar a psicologia, a psicanálise trabalhou muito isso, né, não só a filosofia também, a projeção. Deus é uma projeção de medos, às vezes, de coisas nossas, né? E a partir dessa imagem é que a gente constrói os discursos e as relações também, né? Então, Deus pode ser um fetiche, né? Então, sempre que alguém diz, eu acredito em Deus, mas que Deus, né? Como Deus, é que é Ele? E no caso da revelação cristã, né, passa pelo outro, né? Passa pelo outro. Né? Mas você falou uma coisa interessante, né? O Brasil é muito religioso e tal, mas a gente estudando e até na própria universidade, a gente começa a ver uma onda diferente agora, de um certo agnosticismo, de um crescente assim, talvez um desinteresse pela religião em si. Eu acho que principalmente pelos religiosos, né? Não é com Deus. Eu tive uma experiência interessante esses dias, estava no voo, né, indo do Rio para São Paulo, aí o comandante lá pediu um tempinho, porque a manutenção ia ver um sinal que estava dando no avião. Aí 15 minutos depois ele falou assim, olha, já viram, é um pequeno amassado no motor, mas não tem risco nenhum e a gente já vai levantar voo. Aí nisso veio uma senhora, eu estava bem na frente, né? Ela falou assim, eu quero sair do avião. E está aberta a porta, ela tem direito de sair. Eu quero sair do avião porque me deu uma coisa aqui, eu não quero viajar com um motor amassado, me deu uma coisa aqui, eu quero sair, né? Aí a comissária falou, não, a senhora tem direito, a senhora está com mala, deixa eu tirar foto para pegar a mala. Aí uma outra que estava assim, falou assim, ué, mas se deu uma coisa nela, eu também acho que eu quero sair. Mas ela estava em dúvida. Aí um outro assim atrás falou assim, então também acho melhor. Aí uma que me conhecia falou assim, você não é o Xalita? Eu falei, você está calmo? Eu falei, eu estou calmo, eu estou confiando mais no comandante do que na senhora, eu até compreendo, mas eu não vou sair. Aí eles se acalmaram, né? Aí a pessoa que estava assim, quase do meu lado, né, falou assim, eu sou um homem de muita fé, e mostrou a Bíblia. Eu não tenho problema, vou falar, que bom, tal. E nisso foi o avião. E quando a gente estava indo, eu estava lendo e ele rindo muito, esse homem, e ria, né? Ele falou assim, é muito divertido, é muito divertido. Eu falei assim, o quê? Ele falou assim, não, são uns vídeos de bandido que tentavam assaltar, e aí eles se dão mal, e morrem. E é muito divertido. Você quer ver? Eu falei assim, é muito divertido. Ele falou assim, não, por exemplo, esse aqui o cara nem estava armado, ele colocou como se fosse na blusa, mas o outro cara que estava atrás, estava armado, foi lá e matou. Cara, é muito bom o jeito que ele cai da moto. Eu falei assim, que horror, né? Aí ele falou assim, mas se alguém vai te assaltar, você convida ele para tomar um chá? Eu falei assim, não, peraí, uma coisa é a raiva que você tem na hora, agora, você se diverte vendo vídeo de gente morrendo? E ele tinha acabado de mostrar a Bíblia do lado, né? Então assim, é um contrassenso tão grande, né? Porque a religião virou um fato individual, né? Então é a minha religião, no fundo. É a minha imagem de Deus, a minha religião, a minha maneira, né? Mas eu acho que sempre foi um pouco assim, né? Eu lembro uma vez, acho que uma reportagem que saiu, que acho que o pessoal tentou roubar um banco e aí pegaram, tal, bom. E aí perguntaram, como é que vocês fazem? Não, a gente analisa a situação, tal. Aí quando está tudo pronto, a gente junta, reza um Pai Nosso para dar tudo certo. Então, assim, tem uma coisa meio, né, para dar tudo certo. E por aí vai, né? Tem um jesuíta cubano que foi abençoar uma casa, né, e tinha um quadro bonito de Sagrado Coração, uma coisa muito devocional, tal. E aí ele foi, abençoou, falou, Dona Maria, mas que maravilha, não sei o quê, né? O quadro de Jesus. Tal. Aí ele olhou na porta, tinha umas coisinhas penduradas, assim, umas figas, um negócio assim. Falou, Dona Maria, a senhora aqui com, né, o Sagrado Coração, e falou, padre, a gente vai ali, mas se falha... De algum caminho a gente vai, né? Eu quero dizer assim, tem um pouco disso, né? E eu não tenho problema de falar nisso, porque um pouco desdramatiza também a fé e a religião, né? A fé não é crença só, a fé é muito mais, a fé é uma experiência, né? Então, é algo que passa pelas estruturas da pessoa, tem a ver com comunidade também, né? Então, a minha grande pergunta é essa, né? Assim, mas que Deus que você acredita? Um Deus que te protege do avião, mas que
você está se divertindo com uma coisa que é lamentável, né? Porque tem aqueles que acham que manda em Deus, né? Também assim, né? Deus vai fazer isso, já falei com Deus, já decidi, já não sei o quê, né? Deus pronto-socorro. Pois é, eu gosto de pensar um pouco isso, né? Que a gente diz assim que na vida, né? Às vezes Deus, ele é um ilustre acompanhante. Então você está dirigindo, né? Conduzindo com o volante, Deus está ali. E você vai falando com ele, nós vamos fazer isso. É você que está levando ele. A fé é quando você troca de lugar, né? E confia, né? E confia, né? É duro, não é, mas é libertador, né? Então, padre, pegando a experiência de Deus e PUC junto, né? Então a gente está falando de uma pontifícia universidade católica, pontifícia, né? Tem a ver com o Papa, com o Vaticano, com a ideia de igreja católica, de universalidade e tal. As pessoas vão para lá para serem excelentes profissionais na vida, né? Grandes juristas, economistas, pensadores, design e tal. Como é que a experiência da fé, dessa dimensão humana, dá um outro tom além dessa formação profissional? O que a PUC-Rio ela sonha assim? Eu quero que esse cara seja um grande economista, sim, mas que ele tenha o quê além disso? Tá, vamos lá. Bom, primeiro que a PUC ela é católica, mas ela não é para os católicos. E ela não é para, entre aspas, eu sei que estou na mídia, mas não é para transformar as pessoas em católicos. A PUC é uma obra da igreja, é católica, a serviço da sociedade. Então, o que a gente compartilha, eu chamo de um ethos confessional aberto, baseado nos valores. Então, quem chega ali é acolhido. Nós temos todas as religiões, né? A gente tem um censo que tem que ser atualizado, mas, em geral, diz assim que eu acho que metade dos alunos tem alguma religião, depois a maioria, uns 20%, não creem em Deus. Engraçado. Outros estão na PUC, tudo bem. Estão na PUC, outros fizeram experiências em igrejas e agora tem um grupo que é o pós-pentecostal, porque a avó foi, o pai foi, agora não é. Então tem muita diversidade. Padre, até porque, isso é interessante colocar, mesmo na Academia do Vaticano, tem ateu. Sim. Isso na época do padre... Exatamente, porque existem lugares de fronteira onde a gente está para dialogar. Né? Então, uma universidade é um lugar onde não há assunto que não possa ser tratado. Tudo pode ser debatido, conversado. É o lugar em que a gente está na fronteira com a sociedade para servir a sociedade, formar bem as pessoas. Né? E não há doutrinação, ao contrário, o que existe é um diálogo aberto, valores, claro, fundamentais, né? Então, é uma experiência, eu diria, a universidade. A universidade não é passar pela universidade, não é você receber conhecimento só, é você conviver com o que é diverso, né? E o que a gente sonha é que as pessoas elas tenham uma ótima experiência profissional, né? Sejam muito bem formados, mas que eles tenham esses valores, né? De ser um cidadão, de ser alguém sensível, alguém que humanamente tem um respeito profundo por todos, que sabe escutar, que sabe olhar. Né? Então é isso, a gente não quer só formar bons profissionais, mas boas pessoas. Uma experiência humana, né? Exato, uma experiência humana, com pessoas que possam transformar a sociedade. Né? Então a gente sonha muito com isso, mas é um lugar desafiador por isso, né? Porque a fronteira, você sempre pode ser mal interpretado, né? Dependendo do que você faz. Você faz um ato de abertura, abriu muito. Faz um ato de... fechou muito. Então a gente fica ali na... Mas é isso, a gente veio para isso, né? Foi a fronteira. E, aliás, os jesuítas têm um pouco isso. Nós somos lançados nas fronteiras, onde a igreja não consegue chegar, a gente vai e para abrir caminhos, para dialogar, né? Mas, repito, a Universidade Católica é um serviço à sociedade. E nós temos aí 7 PUCs, né? E muitas outras, mas sempre nessa mesma linha. Padre, como é que vocês estão dialogando essa formação humana com essas novas tecnologias, com a inteligência artificial, tem professor que olha e fica com medo assim, falou, será que vai acabar? Vai acabar minha profissão? Computador que vai educar a gente? Então, no começo ficou um pouco assim, veio um pouco a desconfiança. É engraçado que a gente sempre desconfia, em vez de confiar. Né? Então, os alunos vão jogar no ChatGPT e vão produzir, né? Como é que nós vamos fazer para controlar? E aí veio rápido a consciência de que não, a gente precisa estar junto com isso. A inteligência artificial, no fundo, ela é uma série de memórias que são colocadas juntas, é autogenerativa, na medida em que vai se colocando muitas memórias juntas, vai
criando um arsenal de conhecimento. Então, o que eu gosto de dizer ali na PUC é que nós não vamos poder competir com a inteligência artificial desse ponto de vista. Não vamos, porque são memórias, milhares de cérebros eletrônicos, dados, né? Então, nós não vamos poder dar as melhores respostas, as respostas mais completas do que a inteligência artificial. Mas o ser humano, vai caber sempre ao ser humano fazer as melhores perguntas. Porque se você pergunta para a inteligência artificial sobre um dado geral, ela vai dar. Agora, o sentido das coisas, aí depende do ser humano. Então, a gente tem que mudar, e esse é o desafio, de formar as pessoas para fazer melhores perguntas. E aí vai desafiando a máquina e, ao mesmo tempo, vai trabalhando com ela, né? O bom profissional não é aquele que vai competir com a inteligência artificial, mas aquele que foi formado para trabalhar junto com ela, né? Então, não tem mais volta, né? E eu acho engraçado, porque outro dia eu vi teve o primeiro sermão na Alemanha, que foi inteligência artificial. Colocaram um telão, aí tinha um personagem lá, e 300 pessoas foram na missa nesse dia, para ver o que ia sair dali, né? E outro dia eu coloquei assim, o evangelho do domingo, pedi lá uma homilia, não sei o quê, né, uma pregação, tal, e no final contar uma piada. Veio. Então, fantástico, né? Fantástico. Agora, e tudo claro, bem. Tudo bem. Agora, claro, não tem aquela alma, né? Que a gente chama de alma. Então, as perguntas fundamentais, elas vão depender da profundidade de cada ser humano, né? Por isso que os livros aí, eu estou vendo, essa experiência do livro, do texto, né? Do texto. Da ampliação do repertório, da conversa. Isso. Eu acho que mais grave, a inteligência artificial eu vejo como uma coisa ótima, não vejo como uma coisa ruim. Pelo contrário, eu acho que é um outro assistente. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula no Estado, eu era professor de matemática. Comecei como professor de matemática. E naquela época tinha uma discussão se poderia usar calculadora ou não. Se usar calculadora, ninguém mais vai saber de matemática. Bobagem. Aí depois, né? Computador, não pode usar computador, porque senão a pessoa não vai mais aprender a escrever à mão, tal, tudo bobagem. Eu acho que o preocupante dessa época das telas é roubar uma parte preciosa das relações humanas. Então, quando eu acho que é acertado o que o mundo está tentando desenvolver, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, de proibir o celular nas escolas, para que você possa ter, de fato, essa experiência que é a experiência que nos desenvolve, né? A gente não seria quem a gente é se não tivesse isso aqui. O olhar para o outro, a convivência com o outro. Isso é mais problemático do que inteligência artificial, né? Uma pessoa ficar 9 horas por dia, 10 horas por dia no celular e aí não fala com ninguém, né? Você entrava em escola de criança, era uma algazarra. Aí cada criança com celular. Cadê a alegria, né? Eu acho que você está tocando um ponto fundamental, né? Que é o encontro com o outro mesmo, né? Com o outro real, né? E aí o trabalho das frustrações também, porque a gente encontrar com o outro é um continente, né? E aí tem frustração, não é tudo que a gente quer que o outro vai dar, então... o outro não é um like, né? Exatamente. O outro pode ser bem diferente de mim, você não pode eliminar, né? o outro, entendeu? Aí está passando isso para pet também, né? Porque eu adoro pet, né? Eu sou um pet friendly. Mas são relações distintas, né? O pet sempre vai me amar. Padre querido, obrigado pela sua presença. Obrigado. Uma honra ter você aqui. Que bom que a PUC Rio está em ótimas mãos. Obrigado. Bem, e no próximo bloco a gente vai para o nosso terceiro sinal. Vamos falar de teatro, de uma peça de uma densidade imensa, de uma dor imensa, principalmente nesses tempos em que o Líbano vive uma outra guerra, uma outra tristeza, mortes. A gente vai conversar com a Carol Chalita, mas a gente termina esse bloco aqui com a nossa maravilhosa banda. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Os anjos reclamem e no céu proclamem
Ciclamen do Líbano, Ciclamen do Líbano, Ciclamen do Líbano. Bem-vinda. Bem-vinda. Ela é Thalita, já vou explicar que ela é minha prima, mas ela não está aqui por nepotismo, porque o André é complexo. Ah, é, André? O André vai sair dizendo que houve um nepotismo no programa, trouxe a prima. Imagina, talentosíssima. Mas são 20 anos de carreira, né, Carol? São 20 anos de carreira e um momento muito especial, né? Assim, essa peça é o Matei Sherazade, Confissões de uma Árabe em Fúria, é um projeto que já tem 11 anos. E quem me passou esse texto foi a Clarice Nisquier. E a gente fez um experimento online durante a pandemia. E agora o Teatro Poeira nos escolheu para ocupar o espaço alternativo terças e quartas às 8 horas da noite. Então a gente reformulou a peça, a gente mexeu na adaptação para o espaço ao vivo. E temos o Beto Lemos, que é um músico maravilhoso, do Crato, que, na verdade, ele é um ator junto comigo, né? É uma peça que é um diálogo constante entre a música e o texto da Jumana Haddad. E nesse momento, né, Gabriel, que um momento muito difícil para o Líbano e para nós que somos descendentes libaneses. O Brasil a maior colônia libanesa é aqui. É maior do que o próprio Líbano. É maior do que o próprio Líbano. Então, a gente fica muito sensibilizado com o que está acontecendo. A Jumana vinha para cá, para a estreia, e ela não pôde vir por causa da guerra, familiares, a mãe. E ela mandou uma carta para a gente, muito forte, sobre o que estava acontecendo lá. E só tem uma frase que me marcou muito, que é: nós não somos mais seres humanos, nós somos meros alvos. E isso é um lugar que mexeu muito com a gente durante a peça, e trazer uma mulher libanesa para falar sobre liberdade feminina são forças muito, muito fortes da gente lidar, né? Pelo preconceito que o Ocidente tem com o Oriente, pelo preconceito que os homens têm com as mulheres, e ela ser uma mulher que é uma liderança ativista, feminista. Ela foi eleita pelo voto direto para exercer um cargo no parlamento, e os homens não deixaram ela ocupar esse cargo. Então, é um terreno que a gente está lidando, de falar de uma mulher árabe sobre o feminismo, que nós ocidentais, quando escutamos as palavras dela, ficamos muito, as mulheres e os homens também, muito tocados com a abordagem que ela faz sobre a nossa formação, né, feminina, com a cultura patriarcal, que ela, na verdade, ela escancara nas palavras dela como que essa cultura pode ser extremamente violenta, assassina, hipócrita. E todas as mulheres que vão assistir saem do espetáculo absolutamente arrebatadas, porque em algum lugar essas palavras se atravessam, né? Sendo descendente ou não de libaneses, né? É a saga das mulheres, é o sofrimento, é o machismo que persiste. Exato. É um país que ainda é campeão no espancamento de mulheres, na morte de mulheres, né? Exato. E o Brasil está cada vez mais próximo desse ranking, porque nós somos o 4º país no mundo que mais mata mulher. Então, trazer essa força da Jumana para cá, a gente está vendo o quanto que você distanciar, na verdade, você aproxima, né, a realidade. E a forma como ela usa as palavras, porque talvez ela não tenha tanta cerimônia para lidar com isso, ela não tenha tanto tato para lidar com alguns tabus, né? E eu me lembro que quando a Clarice Nisquier me mostrou o texto, eu estava no Teatro Eva Hertz, eu e uma pessoa só, e ela estava fazendo uma leitura. E aí, quando acabou a leitura, eu falei: Clarice, você vai fazer esse texto? E ela falou assim: ainda não sei, porque eu sou judia e eu tenho algumas questões do texto.
Aí eu, na hora, veio uma força, assim, eu falei, olha, eu sou árabe. Eu faço. Eu sou árabe, eu faço. E aí ela falou, passou um ano, eu liguei para ela, ela falou, pode ficar com os direitos da peça. E só para a gente entender um pouco a complexidade que é o Líbano, né? Então, o Líbano você tem o presidente da República, que agora está sem presidente, por sinal, que é sempre de uma religião, ele é maronita. Isso. Aí você tem o presidente do parlamento e o primeiro-ministro, que são as 3 grandes autoridades, um é xiita e o outro é sunita. Então, tem uma divisão religiosa para eles não se destruírem ali, né? Mas vinha em paz durante um tempo, né? Sim. O Líbano estava, enfim, é um país que foi destruído, Beirute foi destruída 10 vezes, né? E estava em paz, e de repente essa nova guerra, e eu acho que o que dói profundamente, que é exatamente o que ela falou, né? As pessoas viraram alvos, né? E é impressionante como o mundo evolui tanto, né? A gente falando de inteligência artificial agora, de tantas máquinas, o homem chega à Lua e não consegue estabelecer acordos de paz, de respeito às diferenças, né? A Jumana fala muito isso, né? Que na verdade não há um interesse. Porque se ele já tem total consciência e possibilidade de fazer vários acordos ali, mas o interesse econômico é muito maior. Então, inclusive pela indústria das armas. Não, totalmente. Né? Inclusive, a gente pegou um Uber outro dia, você vê como uma coisa popular é uma sabedoria, né? Ele me deu uma ideia nova que eu não tinha parado para pensar. Ele falou assim, você sabe que essas guerras todas, Ucrânia, Líbano, faixa de Gaza, você sabe que aqui entra um monte de arma, né? E eu não tinha parado para pensar nisso, né? Porque são trajetos, quando a guerra começa a acontecer, que as armas vão para todos os lugares do mundo, né? E você vê a percepção de um Uber, como é importante o que ele está vendo, porque a gente às vezes fica muito na nossa bolha, né? E acho que isso também me faz pensar muito sobre trazer um texto de uma oriental, trazer uma narrativa de alguém que está distante do Ocidente, até que ponto está distante. Isso foi uma das coisas também que me motivaram muito a fazer esse projeto, porque eu cresci numa cultura árabe, de uma certa forma, né? A minha família tinha hábitos árabes e a forma como a cultura árabe era exportada, depois, inclusive, do 11 de setembro, era muito nociva para mim, ouvindo. Apesar de entender que tem muitos problemas, mas olha o que a gente herdou da cultura árabe, né? A matemática, o raciocínio, a ciência, o próprio erotismo árabe, que a Jumana fala muito, né? O Jardim Perfumado do Sheikh Nefizal, e é muito maior que um Kama Sutra. É uma liberdade onde a literatura, e ela fala muito disso. Como que você, num terreno absolutamente opressor, você se liberta o seu corpo, liberta o seu erotismo, o seu feminino. E ela foi através da literatura. Então, a gente volta a falar dos livros, né? E tem uma frase que eu acho muito bonita, que ela fala, que é assim, os livros são o único lugar no mundo onde 2 estranhos podem se encontrar em termos muito íntimos. Isso é muito delicioso, né? Porque é um lugar onde só você e o autor vão trocar, né? Em um lugar absolutamente... No seu tempo, no seu jeito, com a sua sensibilidade. E livre, sem nenhuma amarra social, né? A gente está falando de um lugar hoje que acho que é um raciocínio que eu venho falando com muitas mulheres, que é o tempo das valquírias. A gente está voltando a esse tempo onde as mulheres estão começando a se desprender de padrões sociais. Eu acho a coisa mais idiota que se criou pelo patriarcado é o etarismo, né? Porque é um lugar onde a mulher está 40 a mais. Tem muitas mulheres aqui que eu estou vendo que estão participando do programa e devem concordar comigo. A própria narrativa da televisão, muitas vezes, se colocou nós, mulheres, pós 40 anos, num lugar ou que não está valendo mais nada, que o homem vai te trocar por uma mulher mais nova, nós não temos mais desejos sexuais, nós somos mães, avós e cuidamos da casa. E, de repente, você está vendo mulheres que estão tendo relacionamentos com meninos de 25, homens de 25, mulheres de 60 com homens de 25. Isso é incrível. E mulheres que não querem mais estar casadas, que o matrimônio já não tem esse peso todo. Então, isso está começando a mudar de uma forma que é muito libertador. Ter a liberdade de escolher, né? De escolher os corpos femininos com 40, 50, usando o que elas quiserem. E isso é muito libertador e eu acho que, de uma certa forma, contrapõe
com o desespero masculino de lidar com essa liberdade e, portanto, a violência aumentando Porque doméstica. o homem já fazia isso. Então, assim, era comum, né? Não, se o homem está com 50 ou 60 e tem Ele uma de ficar 20, com uma de 25, 20. era um esperto, né? Um Isso, espertão. um Tá? espertão. A mulher de 50, 60 com uma de 20, falou assim, está interessado no dinheiro dela. Alguma coisa tem, né? Exatamente, é Que sempre já o era dinheiro. um preconceito disso, alguma coisa ela tem. Exatamente. Que ela é poderosa, ela tem dinheiro e tal. Exatamente. Porque é o fruto do machismo É mesmo, o fruto né? do machismo. E eles colocam essa narrativa o tempo inteiro para dizer a mulher depois dos 40 já não serve mais. Por quê? Porque ela está segura de si, ela tem a independência financeira dela, ela vai para onde ela quer. O poder de troca do controle é outro. Ele controlar uma de 20 é completamente diferente dele controlar uma de 40, concorda? Tem mais história ali, né? E o homem tem uma relação com o afeto que é do poder. Isso é uma Porque formação. foi educado errado, né? Isso. Não é que o cérebro seja assim, mas ele foi Isso. educado errado. Exatamente. O homem não pode chorar, o homem não pode Isso. demonstrar sensibilidade, Isso. o homem não pode... Enfim. E às vezes a mesma família educando a menina de um jeito e o menino de um jeito, né? Mas aí eu falo principalmente a questão do afeto, né? Eu tenho um filho de 18 anos. Eu converso com ele quando me falou, mãe, eu estou namorando e tal, eu falei, olha, você tem que se preocupar com a sua namorada em primeiro lugar. Como é que nós, mulheres, também formamos esses homens, sabe? A parte sexual, como é que a gente fala. O prazer feminino, meu filho, tem que vir antes do seu. Então, são coisas que a gente vai mexendo. Por exemplo, um exemplo que eu também fiquei surpresa outro dia, conversando com algumas mulheres solteiras. Elas falam para mim, olha, o garoto de 25 anos, ele anda com a camisinha no bolso. Um de 40 a mais não suporta usar camisinha. Isso é respeito sobre o corpo da mulher. Sabe? É uma diferença já de geração em como ele aborda um corpo feminino. Então, é um trabalho de formiguinha, né, Gabriel? Assim, Que vem muito de família, né? Como é Vem que as muito. famílias, os exemplos que dão, o que eles veem, o que eles sentem. Às vezes, essa menina que vê uma mãe também... É claro que, às vezes, ela consegue, por outros caminhos, se libertar disso. Mas você tem uma tendência do costume, né? Você viu a avó apanhando, Sim. viu a mãe apanhando, viu a bisavó apanhando. Sim. Você aceita aquilo, porque você se acostumou com aquilo. É. Ou, às vezes, não é um apanhar, mas é uma violência simbólica. Psicológica. Psicológica. É aquele homem que conta piada, né? O jeito que fala, engordou, tá igual a mãe dela, come que nem uma porca. Quer dizer, e ele... É isso e ele tá, mesmo. e aí vai, e ele tá... Né? Tudo ele bem, não se olha você- para si, Não, ele é não olha pra enorme. si, Ele deve é ser enorme. super gordo e fala da outra. Ele, mas ela é o meu objeto, Exato. né? Eu não, eu sou o machão, eu sou não sei o quê, eu isso e tal, né? E tem uma coisa interessante que a Jumana traz, que eu acho que assim, você se libertar dessa cultura patriarcal é muito doloroso, porque nós estamos inseridos nela, né? Então, assim, você se libertar realmente, você tem que morrer muitas vezes. Você precisa realmente morrer. E para você morrer querendo se tornar uma pessoa nova, dói, né? Se libertar dói. O homem muda quando os filhos começam a se incomodar. Também. Né? O filho e a filha falam assim, por que você trata minha mãe assim? Aí eu falo, não, porque é uma brincadeira. Não é brincadeira, né? A brincadeira é bonita quando o outro não é o seu brinquedo, né? A brincadeira é bonita quando há uma polidez, quando há um respeito na relação com o outro, aí um brinca com o outro, né? E eu acho que a Jumana, nessa peça, ela traz, assim, para todos nós, e eu vejo os homens também muito mexidos com o texto dela, porque, de uma certa forma, eles se identificam também com essa cultura patriarcal. Você lidar com esse desnudamento, ela tem texto, palavras que ela usa, que, na verdade, são para homens e mulheres. Assim, um primeiro poema que ela fala, que eu acho lindo, que ela vai se apresentar para o público, ela fala assim, eu sou os gritos da minha mãe me parindo e os gritos dela parindo a si mesma. Eu sou os olhos de toda a família sobre mim, os olhos do meu pai, do meu avô, das minhas tias. Eu sou todas as expectativas sobre mim, os sonhos abortados, minhas ideias criativas que eu não consegui realizar. Então ela vai... Que lindo. Ela vai costurando São assim. os gritos da minha mãe. Os gritos da minha mãe me sobre parindo. mim, e os E os gritos dela parindo a si mesma. O seu suor
atingindo a minha potencialidade. Olha a imagem que ela cria. Vamos convidar as pessoas para verem a peça. Vamos. Está no Teatro Poeira. A gente está no Teatro Poeira, terças e quartas, às 20h, até o dia 27 de novembro. Às vezes, para quem não consegue dia de semana, a gente vai emendar no Zimbinski, dia 29 de novembro até o final de dezembro. Aí vai ser Na sexta, Tijuca, sábado né? e Zimbinski na domingo. Tijuca. Então, a gente fica novembro no Poeira até o dia 27 de novembro e emendamos dezembro no Zimbinski, sexta, sábados e domingos. E eu gostaria muito que essa plateia linda Aí, ó. fosse nos assistir, homens e mulheres. Vão todos. Porque para nós realmente é um grito de liberdade que veio do Líbano. Assim, para a gente é um presente fazer esse texto aqui no Brasil, sabe? Ela está muito contente com o que está acontecendo. Uma atriz incrível dessa. Obrigado, Carolina Chalita. Obrigada, Obrigado. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanha em casa, por nos dar essa autorização de fazer parte da sua vida, de entrar e dizer algumas coisas bonitas e trazer pessoas incríveis. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Muito obrigado a essa plateia linda que veio aqui hoje. Legal. E a gente termina com a nossa banda. No palco, na praça, no circo, no banco de jardim, correndo no escuro, bichado no muro. Você vai saber de mim, Mambembe, Digamos, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando, na boca do povo.